Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 9 do módulo 4 do projeto Python para Todos. E agora a gente vai dar continuidade ao que a gente já havia desenvolvido lá na aula 8. Se você não viu a aula 8, então vai aparecer um card aqui em algum lugar. Aparece card? Vai. Enfim, apareceu o card. Dá uma olhadinha lá na aula 8. Se você já entendeu, se você já fez a aula 8, perfeito, maravilha, porque a gente vai aproveitar tudo que está lá, tá? E não só isso, a gente vai fazer algumas coisas adicionais em relação à aula 8, tá? Porque na aula 8, o que a gente aprendeu? A gente tinha duas tabelas de dados e a gente conseguiu juntar essas duas tabelas de dados aqui, gerar essa tabela única de dados, tá? Então agora eu vou te mostrar mais alguns comandos em relação a essa questão de manipulação de tabelas para você fazer a fusão de dados em várias tabelas, tá? Eu vou colocar um código adicional aqui, pessoal. Aqui eu já carreguei, tá? Isso é importante. Aliás, esse código vai estar na descrição do vídeo, você pode usar também. Só que o cuidado que você tem que tomar, pessoal, é que você tem que executar o código, tá? Para ele carregar na memória isso daqui, senão não vai dar certo. Então, carreguei na memória, já está executado, ele já sabe o que é o DFH. Então, aqui, ó, por exemplo, esse comandinho aqui eu não carreguei ainda, ó, porque eu não executei também. Enfim, então aqui o que eu vou colocar, pessoal? Eu vou botar o que é o alvo, digamos assim, o que é o objetivo da aula de hoje. É o DFH. Deixa eu ver se ele tira esse negócio aqui. Pronto. DFH igual a dfh.append.dfh, tá? Então vamos dar uma olhadinha, pessoal. O que vai acontecer se eu utilizar o append? Qual que vai ser o resultado em DFH, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o DFH e mandei adicionar ao final do DFH, no próprio DFH, salvando o resultado no DFH. Então, o resultado prático disso, eu peguei a minha tabela e dupliquei. Vocês estão vendo que a tabela está duplicada aqui? Eu vou dar um zoom menos para a gente enxergar melhor, ó. Então, o resultado prático final é que eu tinha uma tabela aqui de dados e dupliquei minha tabela de dados, tá? Isso aqui, pessoal, só estou mostrando para vocês como é que eu poderia pegar uma tabela pronta e adicionar ao final dessa tabela pronta uma outra tabela e salvar nessa tabela o resultado de ter feito essa fusão, essa colagem de tabelas, tá? Muito bem. Agora, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso fazer uma outra coisa que é útil, é verificar qual que é o tamanho da minha tabela, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar o DFH Shape. E aí ele vai falar, olha, sua tabela tem 8 linhas e 2 colunas. Perfeito, tá? Ele não conta a indexação de linha e não conta a indexação de coluna para todos os efeitos na hora de calcular o shape. Porque o shape é relativo a número de valores, número de dados que você tem contidos na sua tabela. Certo? Vou fazer mais um code aqui, só para a gente ver o último comandinho dessa aula, que é o DFH Drop Duplicates. Então imagina que você puxou lá de uma base de dados, pessoal, e veio dados em duplicata. Aconteceu alguma coisa, fez algum procedimento e os dados ficaram em duplicata, tá? E aí, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou eliminar essas duplicatas através do comando drop duplicates, tá? Eu vou dar um zoom aqui só para você poder ver melhor. Então, através do comando dfh drop duplicates, eu vou ver o dfh novamente apenas com valores sem duplicação, tá? Então, aqui essa aula aqui é importante, pessoal, para a gente introduzir o conceito de filtragem de dados. Você tem uma tabela e, eventualmente, você tem algumas coisas ali naquela tabela que você precisa reconsiderar, repensar, fazer alguma filtragem, ou até mesmo você gostaria de só olhar um pedaço da tabela, né, de só recuperar dados com uma certa característica da tabela. Isso eu vou mostrar com mais detalhes na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de curtir, de divulgar para os seus colegas. E espero ver vocês na próxima aula. Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima aula.